é a questão do livro Fundamentos de Física, do Halliday, tá? Volume 1, página 222. É a questão 73. Queria que vocês acompanhassem agora aí a leitura da questão e logo em seguida a resolução da mesma. A questão diz o seguinte: duas rodovias se cruzam como mostra a figura. Então veja que nós temos aqui um cruzamento perpendicular entre essas duas rodovias. No instante indicado, no momento em que nós estamos analisando, um carro de polícia, que é esse branquinho aqui embaixo, representado pela letra P, está a uma distância dp de 800 metros do cruzamento, movendo-se a uma velocidade escalar, Vp, de 80 km por hora. Primeira coisa que nós temos que observar, que as unidades de medida elas não estão compatíveis. Nessa questão em particular, não seria necessário, mas caso você deseje, você pode, por exemplo, transformar as unidades da distância, que está medida em metros, para quilômetros, ficando, portanto, 0,8 quilômetros, tá? Onde a velocidade deste mesmo carro é, portanto, 80 quilômetros por hora. E aí nós temos as unidades compatíveis. Continuando, o motorista M está a uma distância dm, 600 metros do cruzamento. Então, separando aqui as informações, nós temos a distância do motorista, representado pela letra M, como sendo de 600 metros, que já transformando também para a unidade da velocidade, compatível com a velocidade, nós teríamos 0,6 quilômetros, tá? Cuja velocidade é Vm de 60 km por hora. Qual é? Aí vamos lá para as perguntas. Primeira pergunta, então, a letra A. Qual é a velocidade do motorista em relação ao carro de polícia, na notação de vetores unitários? A notação de vetores unitários que ele se refere é utilizando aquela convenção das letrinhas I, J e K, caso tenha as três dimensões. Como nós temos aqui um movimento bidimensional, a terceira dimensão, que seria representada pelo versor K, ela pode ser ignorada, tá certo? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é representar a velocidade do carro de polícia na forma de notação de vetores unitários. Como ele está se movendo no eixo X e para a esquerda, então nós temos a velocidade do carro de polícia representado vetorialmente na notação de vetores unitários como sendo menos, porque ele está contrário ao referencial positivo do eixo no qual ele se move, o valor da velocidade 80, e para que eu possa indicar em que eixo ele se move, nós temos que representar o versor ou o vetor unitário correspondente a esta velocidade. Como ele está se movendo no eixo X, então seria o vetor unitário I. É assim que a gente representa a velocidade do carro de polícia em notação de vetores unitários. Vamos fazer o mesmo agora para o motorista. Então, a velocidade do motorista, a representação vetorial, utilizando a notação de vetores unitários, é dada por... Veja que como o carro do motorista está se movendo no eixo Y e contrário ao referencial positivo, portanto ele se move para baixo, nós teremos também o sinal negativo indicando o sentido que ele está se movendo, o valor de sua velocidade 60, e como ele se encontra no eixo Y, o vetor unitário ou versor que representa esse eixo é o vetor unitário J. Então essa seria a representação. Lembrando que tanto o carro de polícia está em quilômetros por hora, como o carro do motorista também está em quilômetros por hora. Aí, para que você possa resolver o que o item A está pedindo, está solicitando, você tem que lembrar de vetores, o que é que significa a palavra relativo. Toda vida, quando a gente se refere a um vetor em relação ao outro, seja deslocamento, velocidade, aceleração, ou qualquer grandeza vetorial que você queira calcular de um corpo em relação a um ponto de referência, vetorialmente falando, você precisa executar a operação de subtração. Então veja que como ele está pedindo a velocidade do motorista em relação ao carro de polícia, então ele quer o que eu vou chamar de VMP, a velocidade do motorista em relação ao carro de polícia. E esta operação é executada pegando a velocidade do corpo que você está analisando e subtraindo aquele que está servindo como referencial.
portanto, Vm menos Vp. E aí, já tendo esses vetores representados na forma de vetores unitários, na forma de versores, você pode agora simplesmente efetuar essa subtração, fazendo sempre I menos I, J menos J. Então, vamos fazer aqui, como nós estamos com restrição de espaço, vamos tentar fazer aqui mentalmente esta operação. Vamos lá. O Vm, ele tem apenas J. Então, é como se eu tivesse 0i menos 60J. Então, fazendo o 0i menos o menos 80i do Vp, sempre i do primeiro vetor menos o i do segundo vetor. Então, 0i menos menos 80i é 0i mais 80i, que dá como resposta 80i. Agora, subtraindo os j's. O j do m, que é menos 60j, menos o j do p. Então, menos 60 menos 0, porque o P está no eixo I, no eixo X, e ele, portanto, não tem versor unitário J, então, menos 60 menos 0 fica menos 60J, tudo isso medido em quilômetros por hora, tá bom? Então, tá aí a resposta da letra A para essa questão 73. Item B. No instante mostrado na figura, qual é o ângulo entre a velocidade calculada no item A e a reta que interliga os dois carros? Primeira coisa que nós temos que perceber é que a reta que interliga os dois carros, então hoje seria a reta do motorista até o carro de polícia. Aqui, esta reta, deixa eu só pôr aqui essa reta um pouquinho mais fácil de visualizar. Pronto. Então tá aí, pessoal. É esta reta, tá? Quando nós calculamos no item A o vetor velocidade relativa, a velocidade do motorista com relação ao carro de polícia, nós vimos que este é o vetor. E para que eu possa fazer a comparação, para que eu possa calcular o ângulo entre eles, nós teríamos que também obter a reta que passa por esses dois carros. E uma forma de a gente fazer isso é a gente, por exemplo, descobrir qual é o vetor posição de um em relação ao outro. Então, o vetor posição, que eu vou representar aqui pelo vetor R do motorista em relação ao carro de polícia, seria então o vetor posição do motorista menos o vetor posição do carro de polícia. E nós podemos usar como referência para obter essas posições o próprio plano cartesiano, o próprio eixo do plano cartesiano. Então, o nosso eixo, a nossa origem do plano cartesiano seria este ponto, de coordenadas 0 e 0, onde o carro de polícia nesse momento está a 800 metros ou 0,8 quilômetros, 0,8 quilômetros deste ponto, e o motorista está a 600 metros ou 0,6 quilômetros desse ponto, nos permitindo assim obter que o vetor posição do motorista na forma de vetores unitários seria: o motorista ele não tem coordenada x, ele está no eixo y, então seria 0i, 0i, e está a 600 metros ou 0,6 quilômetros acima deste ponto. Então, mais, como ele está para o eixo positivo, 0,6 j. Isso medido em quilômetros, tá? Fazendo a mesma coisa agora para o carro de polícia, nós vamos ter o carro de polícia no eixo X está na coordenada 0,8 à direita para o eixo positivo, então mais 0,8i, e como ele não tem coordenada J, porque ele está sobre o eixo X, mais 0j. Isso também medido em quilômetros. Achando agora o vetor posição do motorista com relação ao carro de polícia, nós teremos que subtrair Rm I menos I, o I do Rm menos o I do Rp, e depois fazer a subtração dos J's, do M com o P. Então vamos lá. 0 menos 0,8, fica menos 0,8i. E agora, 0,6 menos 0, fica então mais 0. Opa!
mais 0,6J. Beleza? Então, RM é o I menos I mais o J menos J. Beleza? Então, nós temos aqui essas coordenadas. E aí, trazendo aqui o outro vetor que eu quero calcular o ângulo, né? Este vetor posição relativa está servindo apenas para me indicar qual é a reta que interliga os dois carros. Trazendo agora o vetor posição, RMP, que nós calculamos no item A, que seria 80i menos 60J, 80i menos 60J. O que é que você pode perceber? Que a razão entre as componentes de cada um desses vetores é igual. Se você dividir o I por I e dividir o J por J, você tem um módulo dessas razões iguais. E isso indica que esses dois vetores têm a mesma inclinação. Ou seja, se os dois vetores têm proporcionalmente os mesmos módulos, eles têm a mesma proporção de comprimento das suas componentes, isso quer dizer que eles têm a mesma inclinação. Estando na mesma inclinação, estando uma reta sobre a outra, nós podemos concluir, então, que você poderia responder corretamente como sendo o ângulo entre esses dois vetores sendo de 0 graus ou de 180 graus, você teria como resposta correta para essa questão, certo? Então, como ele pede só o ângulo de inclinação com relação à reta, não é com relação ao vetor posição, eu calculei ali o vetor posição só para me auxiliar a achar essa reta, então eu posso responder corretamente como sendo 0 ou 180 sem nenhum problema. Se ele tivesse pedido em relação ao vetor, aí eu teria que pegar o sentido. Se estiverem no mesmo sentido, é 0. Se estiverem em sentidos contrários, 180. Mas como foi em relação à reta, 0 a 180 estaria correto, tá? E só para fechar aqui a questão, então, item C, nós temos se os carros mantêm a velocidade. As respostas dos itens A e B mudam quando os carros se aproximam da interseção. Se a velocidade é constante, não. Mudaria se pelo menos um deles tivesse aceleração, ou positiva ou negativa, tá? Então, se eles mantêm velocidade constante, que é a taxa com que eles se deslocam à medida que o tempo passa, então a resposta é não. Não muda, já que eles estão percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, quando comparada a uma situação anterior para uma situação posterior. Beleza, pessoal?